Somos como trens que correm sobre trilhos mais ou menos paralelos, mas que nunca se encontram. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar do livro Invisíveis, da autora Steph Penny. Esse livro eu li em e-book, ele é pela Intrínseca e foi um sorteio que eu fiz, num vídeo anterior. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então eu sorteei essa leitura porque eu tô com uma série de e-books aí para ler, então só sorteando mesmo para eu poder pegar algum desses livros e ler, né? E foi uma surpresa, eu gostei bastante. Aqui a gente vai conhecer um pouco a respeito da história dos ciganos. Então a gente tem dois narradores aqui. Um deles é o Ray, que é um detetive particular, e o outro é o JJ, que é um garoto cigano de 14 anos. Então o Ray, que é o detetive, ele vai contar pra gente, né, que ele pegou um caso para investigar sobre uma moça, a Rose. Ela era uma moça cigana e ela se casou e depois de casada teve um filhinho, e quando ela descobre que o filho, ainda bebê, tem uma doença genética, ela desaparece. E o pai dela procura o Ray para procurar a filha, né, para investigar o que aconteceu com a filha, só que ele faz isso somente 6, 7 anos depois. Ele não tem nem ideia se ela está desaparecida há 6 anos ou 7. Ou seja, a gente a princípio pensa que ela desapareceu e no início do desaparecimento alguém da família dela procurou por ela e, enfim, acabaram as buscas e não encontraram, né? Mas não é isso que acontece, ela desaparece e ninguém procurou. E aí o que a família dela, né, o pai ficou sabendo e passa para o Ray é que ela foi embora com um Gorgio, ou Gorgio, não sei como se pronuncia, ou seja, ela deixou o marido e o filho e fugiu com um cara não cigano, né? E essa história, ela se passa ali em Londres e nas redondezas de Londres também, por volta dos anos 80. Então a gente tem aí o Ray aceitando esse trabalho de procurar a Rose. Então ele vai conhecer outra família de ciganos, e na verdade praticamente todos aqui são ciganos, porque o Ray, ele é meio cigano, né? A mãe dele era cigana e se casou com um não cigano. E o pai da Rose é cigano, né? E procura ele justamente por ele ter o sangue cigano, né? Digamos assim. Então o Ray vai conhecer a família Junko, que é a família do Ivo, que é com quem a Rose se casou há 6, 7 anos atrás, né? Quando se passa essa história. Então ele conhece o Ivo, que se casou com a Rose, conhece o Cristo, que é o Christopher, mas todo mundo chama ele de Cristo, né? Que é o filhinho da Rose com o Ivo, e é o Ivo quem cuida do filho, e ele realmente tem uma doença genética, e quando a gente conhece essa história, né, ele está com 6 anos de idade. E aí ele tem sequelas, né, por conta dessa doença genética, e a gente vai vendo mais a respeito aí no decorrer do livro, né. Ele conhece também o pai do Ivo, que é o Tiny Junko, que está numa cadeira de rodas, e conhece os demais da família. Tem o JJ, como eu falei, que é o outro narrador da história, né. O JJ tem 14 anos, ele mora com a mãe dele num trailer. Num outro trailer mora o avô e a avó dele. Tem um terceiro trailer que a avó usa para fazer comida, para, enfim, fazer os trabalhos domésticos, né? Ela usa o trailer só para isso. E tem mais 2 trailers, um do tio-avô do JJ e o outro do Ivo com o seu filho Cristo. Então eles moram num acampamento cigano e o JJ começa a contar a história, né, da família dele. E aí tem um momento que ele conta de uma viagem que eles fazem para Lourdes, na França, e nessa viagem eles levam o Cristo, né? Então o objetivo deles fazendo essa viagem é conseguir a cura para o Cristo, o Christopher, né, para essa doença genética que ele tem. Por quê? Porque o Ivo também tinha essa doença na infância, o pai do Cristo. E o Ivo foi levado até Lourdes e conseguiu a cura, né? Ele conseguiu um milagre de ser curado. Então eles vão até lá acreditando
que vão conseguir essa cura para o Cristo também. Depois eles voltam dessa viagem e o Ray está lá inserido nessa família cigana, conversando com eles e tentando descobrir, né, o que aconteceu realmente com a Rose. É claro que eles vão omitir alguns fatos, vão mentir para ele também, e ele faz outras investigações paralelas também, né? Mas tem um trecho em que ele está conversando com o Tiny Junko, que é o sogro da Rose, e é muito interessante, eu não podia deixar de fora desse vídeo aqui. Então eu vou ler esse trechinho. Tiny me pergunta se eu conheço alguma história de ciganos. Balanço a cabeça. Lembro-me de uma que meu pai costumava nos contar. Você quer escutar? Pergunta Tiny. Claro. Era uma vez uma terra distante, governada por uma rainha e um rei. A rainha das fadas era muito linda e vivia no alto de uma montanha, num castelo feito de cristal, e ao pé da montanha vivia o rei dos demônios, tão malvado quanto a rainha era boa. O rei viu o belo rosto da rainha e se apaixonou por ela. Pediu sua mão, mas ela não aceitou. Furioso, o rei declarou guerra às fadas e começou a aniquilar todas. Para salvar seu povo, a rainha concordou em se casar com ele, mas ela achava seu esposo tão repulsivo que o rei precisava drogá-la antes de encostar um dedo nela. Então, tiveram 9 filhos, porém eram as crianças mais terríveis que o mundo já tinha visto, pois provocavam todas as doenças da espécie humana. O primeiro a nascer foi Melalo, um pássaro de 2 cabeças que fincava suas presas nos corações dos homens, tornando-os insanos e violentos. A quarta foi uma menina, Ticáride, um verme que dá febre. E o 8º foi Mincescro, que provoca doenças no sangue. Mas o pior dos filhos foi o 9º, Poréscoro, que não era nem macho nem fêmea, mas ambos, e que espalhou a peste. Até o rei dos demônios ficou assustado com este filho, então ele deixou, enfim, que a rainha se fosse, e ela se escondeu na montanha, onde derramou suas lágrimas e lá permanece até hoje. Ao final desta história, meu querido pai costumava dizer: agora não me peça nunca mais para contar mentiras. Gostei de verdade de ter feito essa leitura, recomendo. Só uma observação aqui, tem um trecho que tem relação com o JJ, que é o garoto, como eu falei, é o garoto que tem 14 anos, tem um trechinho que eu acho pesado e considero até um gatilho. Então, se você é pai ou mãe, eu deixo claro aqui que eu não recomendo esse livro para adolescente, tá? Tirando isso, super recomendo a leitura. E agora eu vou fazer outro sorteio, né? Como eu comentei, esse livro eu sorteei para ler. E eu vou fazer um novo sorteio. E aí, sem pressa alguma, eu vou fazendo a leitura e quando eu terminar eu trago para cá. Então, vou chacoalhar aqui, parando de falar, porque no outro vídeo eu percebi que o fato de chacoalhar e falar não deu muito certo. Então, vamos lá. O que será que eu vou ler? Ó, peguei. Acho que tem um só aqui. Vamos ver. Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Eu já li esse livro, o Alisson também já leu, mas a gente até comentou num vídeo que a gente gostaria de fazer uma nova leitura e trazer aqui para o canal, então gostei de ter tirado esse livro aqui. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, compartilhem com quem possa gostar também, se inscrevam no canal e enfim, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.